Olá, sou eu novamente, a estagiária Viviane Marques, e nós vamos iniciar a quinta semana do sexto bimestre e nós vamos falar sobre as classificações das angiospermas, a morfologia dos tecidos vegetais, os órgãos vegetativos e sobre um pouco das plantas parasitas. Nós estamos na página 97 a 104 do livro didático. Bom, até o início da década de 1990, as angiospermas elas eram classificadas apenas de acordo com a quantidade de cotilédones em suas sementes. Elas eram classificadas como monocotiledôneas, que contém só um cotilédone, e dicotiledôneas, dois cotilédones. No entanto, análises genéticas posteriores a essa classificação indicaram que ela não refletia as relações evolutivas existentes entre as plantas. Assim, esse sistema ele foi substituído por uma nova classificação, mais moderna, amplamente aceita, que vai dividir o filo Anthophyta em monocotiledôneas, eudicotiledôneas, magnolidas e angiospermas basais. Então, aqui a gente tem um exemplo de monocotiledônea, no caso aqui a semente do milho, né? Então, aqui nós temos o tegumento, o endosperma. Então, dentro aqui, um cotilédone, o embrião e aqui nós temos um exemplo de eudicotiledônea, que é a mamona. E aqui nós temos os dois cotilédone, o tegumento, o endosperma e o embrião. As monocotiledôneas e as eudicotiledôneas, elas vão abranger cerca de 97% das espécies de angiospermas e por isso elas serão abordadas com mais detalhes nesse capítulo. Então, a classificação das angiospermas, ela é empregada nessa obra e ela tem como base os dados filogenéticos e não apenas os dados morfológicos desse grupo. Então, atualmente, as angiospermas, elas compreendem cerca de 65 mil monocotiledôneas e 165 mil eudicotiledôneas. Do primeiro grupo fazem parte as plantas como as orquídeas, as gramíneas, as palmeiras e as liáceas, que são os lírios. O segundo grupo ele é mais diversificado e inclui a maior parte das árvores e arbustos que nos são familiares, exceto aqueles que são gimnospermas e também muitas das plantas herbáceas. Então, aqui a gente tem um quadro com a ilustração mostrando as diferenças entre as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. Nos casos das raízes, as monocotiledôneas elas apresentam uma raiz fasciculada, então é uma raiz toda ramificada. Nas eudicotiledôneas, a raiz é chamada de raiz pivotante, porque ela desce uma raiz central aqui, uma raiz principal, e dessa raiz sai ramos de raízes. Já na parte das nervuras das folhas, as nervuras das monocotiledôneas são paralelas e nas eudicotiledôneas são nervuras ramificadas. No grão de pólen, nas mono, é encontrado apenas uma abertura do grão de pólen. Nas eudicotiledôneas são encontradas 3 aberturas. As flores, os órgãos florais das monocotiledôneas, geralmente em números múltiplos de 3, chamadas também de flores trímeras. E nas eudicotiledôneas são múltiplos de 4, chamados de tetrâmeras, ou 5 flores pentâmeras. O embrião das monocotiledôneas, eles possuem apenas um cotilédone, como a gente falou do slide passado, e nas eudicotiledôneas, 2 cotilédones. O tecido vascular do caule, nas monocotiledôneas, eles são formados por feixes vasculares dispersos. Já aqui nas eudicotiledôneas, eles são formados por um anel, né? Eles têm um anel aqui, e esses feixes vasculares são organizados em anel. Morfologia e tecidos vegetais. A embriogênese é a primeira fase de desenvolvimento das plantas após a fertilização. Ela é caracterizada por divisões celulares em todo o embrião, o qual é formado basicamente por células indiferenciadas. Conforme se desenvolve, o crescimento da planta fica concentrado principalmente na região dos meristemas apicais, que a gente consegue ver aqui nessa ilustração. Então, a gente tem esse meristema apical aqui acima do caule
e nós temos esse meristema apical na raiz. Estes são tecidos formados por células não especializadas, e essas células não especializadas, elas têm a elevada capacidade de divisão celular. Então, elas estão localizadas aqui nas extremidades, né, do caule e da raiz. Tais meristemas são responsáveis pela formação dos tecidos primários adultos e pelo crescimento em extensão, que é o comprimento da planta, que é um processo conhecido como crescimento primário. O crescimento primário das plantas, ele se dá principalmente pelo comprimento da planta. Então, à medida que o embrião ele se desenvolve, tem o início do processo de diferenciação celular. Este processo ele resulta na formação dos meristemas primários, que vai incluir aqui o protoderme, o procâmbio e o meristema fundamental. Estes, por sua vez, eles originam os sistemas de tecido do corpo primário, da planta. Então, esses sistemas primários, esses tecidos primários, são o sistema dérmico, que é o sistema de revestimento, chamado também de epiderme, o sistema cortical ou fundamental e o sistema vascular, que é o xilema e o floema. Então, como nós vimos, o meristema primário, que é o crescimento primário, ele se dá pelo crescimento longitudinal da planta, ou seja, o crescimento em altura da planta. Então, a protoderme, que é este tecido aqui representado em roxo, essa linha bem fina, ele se diferenciará em epiderme, que é o tecido de revestimento da planta. Esses três sistemas de tecidos, eles são encontrados em todos os órgãos das plantas. O sistema dérmico, ou de revestimento, ele é constituído pela epiderme, que forma a camada celular mais externa do corpo primário das plantas, que é o revestimento externo. E é encontrado nas folhas, nas partes florais, nos frutos, nas sementes e em caules e raízes. As células epidérmicas, elas são achatadas, então a gente vê nessa imagem aqui, justapostas, ou seja, elas são bem grudadinhas, desprovidas de cloroplasto e compactadamente organizadas, ou seja, elas não fazem a fotossíntese, elas só revestem o corpo da planta. E que nós conseguimos ver aqui essa camada aqui de epiderme e essa camada aqui de epiderme. Então, nós temos aqui um corte, né? Nas partes aéreas das plantas, inclusive nos frutos, normalmente a epiderme ela é recoberta pela cutícula, que é composta de cutina. Essa cutina ela é uma substância que é impermeável à água. Então, ela vai minimizar tanto a entrada da água quanto a perda da água dessa planta que vai ter para o ambiente. A epiderme ela está relacionada à proteção mecânica dos demais tecidos vegetais, a redução de perda da água e a aeração dos tecidos internos. Essa aeração ela é garantida por poros associados a células especializadas na epiderme, chamada de estômatos. Então, aqui a gente tem um estômato. As células especiais dos estômatos são denominadas células guarda, que são essas duas células aqui. Essas duas células aqui, elas possuem o cloroplasto. E essas células, elas controlam a abertura desse poro estomático, que também é chamado de ostíolo. Então, é através dos estômatos que ocorrem as trocas gasosas da planta com o ambiente. E os estômatos, eles são extremamente importantes no processo de fotossíntese. Então, sem os estômatos, não ocorreria a fotossíntese. Além dos estômatos, que tem as células guarda, as plantas elas também apresentam algumas estruturas anexadas ali na sua epiderme, como, por exemplo, os tricomas, que é representado nessa imagem, que nada mais é do que pelos, né? Então, aqui a gente tem uma imagem de uma planta cheia de pelinho. Esses pelos, eles possuem a função de proteção da planta e também de maior capacidade de absorção de água e nutrientes do ambiente. Que processo fisiológico poderia ser afetado na planta caso não houvesse estômatos nas folhas? Então, como a gente havia falado, né, o processo da fotossíntese, pois se não existissem os estômatos, não haveria a entrada do CO2, que é o dióxido de carbono, dentro da folha, que é o principal local que vai realizar a fotossíntese. Então, aqui a gente tem uma ilustração, né? Então, a planta,
ela absorve minerais e água do solo pelas raízes. As folhas, elas absorvem o dióxido de carbono, que é o CO2, e ela libera para o ar atmosférico o oxigênio. E a luz solar, né, ela fornece energia aos cloroplastos, e esses cloroplastos, eles produzem açúcar, que vai ser o alimento dessa planta. Já aqui no meristema secundário, no crescimento secundário, a periderme comumente substitui a epiderme nos órgãos com crescimento secundário. Então, o crescimento secundário ele vai ser principalmente o crescimento na espessura dessa planta, como os caules e raízes. Ela é composta de 3 camadas, que é chamada de suber, felogênio e feloderme. Então, aqui a gente tem uma ilustração. Aqui nós vemos a casca. A casca nada mais é do que células mortas, células aqui do suber, da parte do suber, mortas. Essas células mortas, elas são empurradas, né, para suas extremidades, formando ali a casca. Aqui mais adentro nós temos o felogênio e o feloderme. O suber, ele é um tecido morto, na maturidade e impermeável à água. Já o felogênio, aqui nessa região amarelinha, possui uma atividade meristemática e ele vai secretar o suber. E a feloderme, que é essa região aqui, amarelinha também, ele é um tecido parenquimático vivo. Então, ele vai ter a função de reserva de substâncias. A função do tecido de revestimento secundário é proteger as raízes e caules e também de promover a aeração dos tecidos internos. Então, todas essas camadas aqui, né, que formam a periderme, que é o tecido secundário de revestimento das plantas, todas elas têm a função de promover revestimento, né, e proteção, além de promover essa aeração dos tecidos internos. Meristema fundamental. Então, nós estamos aqui no segundo tecido primário, né? Nós falamos agora da protoderme, agora nós vamos falar agora do meristema fundamental, que é essa região laranja aqui representada nessa ilustração de embrião de monocotiledônia. Então, o meristema fundamental, ele vai se diferenciar e vai formar 3 tecidos, que é o parênquima, o colênquima e o esclerênquima. Então, esses tecidos, eles são muito importantes para o preenchimento da planta. Então, são tecidos de preenchimento, principalmente. O parênquima, ele é o mais comum dos tecidos fundamentais, e ele é formado por células de formatos variados e com paredes geralmente delgadas, mas que podem sofrer espessamento por deposição da lignina, suberina ou cutina, que são substâncias que conferem a resistência e impermeabilidade às plantas. As células parenquimáticas, elas estão distribuídas por todo o corpo da planta, onde exercem diferentes funções, como proteção de fotoassimilados, como a fotossíntese. Também elas fazem armazenamento de reservas, condução e secreção de substâncias, e entre outras. As células do parênquima, elas são pouco especializadas, garantindo-lhe alta capacidade de divisão celular. Em razão dessa característica, esse tecido ele relaciona-se também aos processos de cicatrização de ferimentos e de regeneração tecidual nas plantas, e ao desenvolvimento de brotos e raízes em mudas. O parênquima ele é encontrado, por exemplo, na medula e no córtex de caules e raízes, no mesófilo das folhas, no endosperma da semente, entre outros locais. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, de um parênquima aerífero em folha de lírios do gênero Nymphaea. Então, o parênquima, ele está aqui nessa região, aqui em azul. Então, aqui a gente vê que as células, elas têm formatos variados e com paredes delgadas, que elas podem sofrer também o espessamento, né? Então, aqui a gente vê a parede celular aqui de uma célula, aqui outra célula. Então, nós vemos que eles possuem
formatos variados. Dependendo das características apresentadas pelo parênquima, ele pode receber nomenclaturas específicas, como clorênquima e aerênquima. O clorênquima, ele é um parênquima clorofiliano. É um tipo de parênquima rico em cloroplastos, que a gente vê aqui nessa camada aqui em azul, cuja principal função dele é realizar a fotossíntese. Já o aerênquima é um parênquima aerífico. Ele apresenta esses espaços aqui preenchidos de ar entre as células, e isso vai auxiliar na flutuação e na sustentação e na realização de trocas gasosas de algumas plantas aquáticas. Colênquima. O colênquima ele é formado por células alongadas que permanecem vivas na maturidade e podem conter cloroplastos, os quais auxiliam na realização da fotossíntese. Ele é encontrado em regiões periféricas do corpo da planta, como sob a epiderme de caules jovens, em crescimento, e ao longo das nervuras de algumas folhas, alguns pedúnculos e pedicelos. A parede celular ela é formada apenas de celulose, que se deposita irregularmente na célula, que garante a resistência e a flexibilidade a esse tecido. Então, por causa disso, além de permitir o crescimento da planta, o colênquima ele participa também na sustentação do seu corpo primário. Então, aqui a gente tem uma imagem das células do colênquima em caule de urtiga, da espécie Urtiga dioica. Então, aqui a gente tem a parede celular em vermelho e nesses espaços brancos são as células. O esclerênquima ele é um tipo de tecido geralmente encontrado em associação a outros tecidos, como o vascular. Ele é formado por dois tipos de células, as fibras e as esclereides. As fibras, em geral, são bastante longas e normalmente mortas na maturidade. Então, aqui a gente vê as células do parênquima, a célula do esclereide, em vermelho. Já as esclereides são células mais curtas que as fibras e podem estar vivas ou mortas na maturidade. Ambos os tipos de células apresentam grande quantidade de lignina em suas paredes, tornando-as mais resistentes e capazes de promover a sustentação do corpo da planta, que já cessou o alongamento. Essa imagem é de uma pera, Pyrus sp. Essas células dão um aspecto aeroso, característico desse fruto. Procâmbio. Então, esse é o outro tecido, né, originário lá no crescimento primário, que está aqui no centro aqui da representação do embrião, em azul. Então, o procâmbio, ele vai dar origem ao xilema e ao floema primários, que são os tecidos que formam o sistema vascular das plantas. Então, o sistema vascular das plantas ele é formado por dois tipos de tecido, que é o xilema e o floema, os quais se encontram dispersos nos tecidos do sistema fundamental. O xilema ele é o principal tecido de condução de água das plantas vasculares e está envolvido principalmente com a condução de nutrientes inorgânicos e com a sustentação da planta. Ele também pode atuar no armazenamento de substâncias pela associação com células parenquimáticas. Nas angiospermas, o xilema ele é formado por dois tipos celulares, as traqueídes e os elementos de vaso, ambos mortos quando atingem a maturidade. E normalmente, essas células elas têm o depósito de lignina em suas paredes celulares. Então, aqui a gente tem uma ilustração do xilema e aqui um zoom nas células desse tecido. Então, aqui a gente tem as traqueídes, que são células alongadas e afiladas, que representam o principal elemento condutor de água das gimnospermas e das pteridófitas. Essas células elas apresentam pontuações que são orifícios em sua parede celular. Já aqui os elementos de vaso, que são exclusivos das angiospermas, e são o seu principal elemento condutor. Geralmente, eles são mais curtos do que as traqueídes,
né? Bem mais curto a célula. E além das pontuações, elas apresentam perfurações aqui em suas paredes. A região da parede que apresenta essas perfurações, ela é chamada de placa de perfuração. Já aqui nós temos o floema. Então, o floema ele é um tecido vascular responsável pelo o transporte de substâncias orgânicas pela planta, do local onde são produzidas para as regiões onde serão utilizadas ou armazenadas, como nos frutos e nas sementes. Esse tecido ele é formado por dois tipos de células condutoras, a célula crivada, encontrada nas gimnospermas, e o elemento de tubo crivado, que é presente nas angiospermas. As células condutoras, elas são células afiladas que apresentam vários poros em sua parede, os quais formam as áreas crivadas. Os elementos de tubo crivado também podem apresentar poros maiores. Estes resultam na formação de placas crivadas, que se concentram nas extremidades das células. As células do floema podem estar associadas ao esclerênquima e ao parênquima, o que permite ao floema atuar também na sustentação da planta e no armazenamento de substâncias. Então, aqui a gente tem um zoom dessas células que fazem parte do floema, a célula chamada de elemento de tubo crivado. Então, aqui a gente tem os poros da placa de perfuração, a área crivada e a placa crivada. Embora vivas na maturidade, as células condutoras elas não apresentam núcleo e algumas organelas, como o complexo de Golgi e ribossomos, por exemplo. Por isso, as células são associadas às células metabolicamente ativas. As células albuminosas e as células companheiras, que a célula albuminosa ela está associada à célula crivada nas gimnospermas e a célula companheira ao elemento de tubo crivado nas angiospermas. Essas são vivas na maturidade, apresentam todos os elementos celulares e comunicam-se com as células condutoras por meio de ligações celulares, chamadas de plasmodesmos, que permite a transferência de substâncias para as células condutoras. Então, aqui a gente tem a placa crivada e a célula companheira, que é a principal célula que acompanha o elemento de tubo crivado nas angiospermas. Então, aqui a gente tem um resumo do que a gente falou. Então, no meristema primário, no crescimento primário, principalmente é dado pelo crescimento em altura. Nesse crescimento é originado os tecidos embrionários e geralmente todas as monocotiledôneas elas apresentam esse meristema primário, esse crescimento primário. Então, nós vimos que os tecidos embrionários gerados no crescimento primário é o meristema fundamental, que vai dar origem ao parênquima, ao colênquima e ao esclerênquima, que são os tecidos de sustentação e tem outras funções também nas plantas. A protoderme, que é o tecido que vai originar a epiderme e os tecidos de revestimento, que nós vimos. E o procâmbio, que é o tecido embrionário que vai dar origem ao xilema e ao floema. Já no meristema secundário, no crescimento secundário, é dado principalmente pelo crescimento em espessura, a espessura dessa planta. E apenas as eudicotiledôneas vão apresentar esse crescimento secundário. Os tecidos originados do crescimento secundário é a periderme, que vai ser formada pelo suber, pelo felogênio e pelo feloderme. O suber, ele é o tecido morto, que é mais externo da planta. O felogênio, ele vai ainda possuir uma atividade meristemática e vai secretar o suber. E a feloderme, ela está mais adentro da planta e é um tecido vivo. Esse tecido ele tem a função de reserva de substâncias. Vamos agora ver um pouco sobre os órgãos vegetativos.
Os órgãos vegetativos, eles também são conhecidos como os órgãos não reprodutivos, porque eles não estão envolvidos diretamente na reprodução dessas plantas. Então, o corpo vegetativo das angiospermas, ele é formado por dois sistemas. Então, a gente tem o sistema caulinar, que é composto pelas porções aéreas da planta, e o sistema radicular, que ele é constituído pelas raízes. A seguir, nós vamos ver, né, uma representação da estrutura dos órgãos vegetativos, a forma geral, a anatomia dos tecidos e as células componentes, exceto a flor que já foi apresentada, né, anteriormente nesse mesmo capítulo do livro. A raiz ela é um órgão responsável pela fixação da planta, pelo suporte no solo e principalmente pelo suprimento de água e substâncias inorgânicas para a planta. Além disso, esse órgão vegetativo, ele pode atuar no armazenamento e na condução de substâncias, como alguns hormônios vegetativos e metabólicos secundários produzidos nas plantas e transportados para as partes aéreas da planta, entre outras funções. A raiz também ela pode ser dividida em coifa ou calíptra e em 3 zonas, que são regiões de atividade, que tem a zona de maturação, que vai ser a zona de diferenciação celular, de alongamento e meristemática, que é a zona de divisão celular. Então, aqui a gente tem uma representação, né, de uma raiz. Então, na região 1 aqui, nós temos a zona de maturação. Então, é nessa região aqui que as células dos tecidos, elas completam a sua maturação e são formados os pelos radiculares, que é essas estruturas aqui. E esses pelos, eles aumentam a superfície de absorção das raízes. E por ter os pelos aqui, ela é conhecida por zona pelífera. Aqui abaixo nós temos a zona de alongamento, que é o local onde as células elas sofrem um rápido alongamento, em que resulta o aumento da raiz. Então, é nessa região aqui que ocorre a formação do endoderme, que é a camada celular que vai originar o córtex e o cilindro vascular. Então, acima dessa região, a raiz ela não cresce em comprimento. Abaixo da zona de alongamento, nós temos a zona meristemática. Ela abrange o meristema apical da raiz e regiões próximas. Então, ela caracteriza-se pela intensa divisão celular aqui, formando tanto células que originarão o tecido da raiz, quanto as células da coifa. E aqui abaixo, no final aqui, no fim da raiz, nós temos a coifa, que é uma massa de células parenquimáticas sobre o ápice dessa raiz, sobre a ponta dessa raiz, que tem a função de proteger o meristema apical aqui acima. Então, à medida que essa raiz ela vai penetrando no solo, essa coifa ela tem a função de proteção dessas células. Ela é secretada por uma bainha viscosa que vai auxiliar na proteção contra a dessecação e na lubrificação da raiz. A coifa também ela vai ser essencial na percepção da gravidade, orientando o crescimento da raiz para baixo. O que provavelmente aconteceria então com as células meristemáticas caso não houvesse a coifa, né? Como a coifa ela tem a função de proteção, as células meristemáticas provavelmente elas seriam destruídas à medida que a raiz entrasse e se movesse ali dentro do solo. Então, aqui a gente tem outra ilustração. Aqui a gente consegue ver a coifa, uma pontinha, e ela protege, né, essa zona aqui de meristema, zona de crescimento da planta. As raízes do corpo primário das plantas são formadas por uma sequência de tecidos, de fora para dentro. Encontramos a epiderme aqui, na região mais externa, o córtex, que é essa região aqui do meio, a endoderme, que é essa região aqui mais verdinha, o cilindro vascular, também chamado de estelo, e no caso das monocotiledôneas, a medula, que nós vemos nessa imagem. Então, aqui a gente tem, né, a estrutura das monocotiledôneas e da eudicotiledôneas. Aqui nós temos a epiderme das duas, o córtex, a endoderme, a medula
A epiderme, ela está envolvida na proteção da raiz e na absorção de água e íons. O córtex, que é essa região aqui, vai possuir as células geralmente desprovidas de cloroplasto e relacionadas ao armazenamento de nutrientes, apresentando numerosos espaços preenchidos com ar atmosférico, que são essenciais para a aeração das células da raiz. A camada interna do córtex, ela é chamada de endoderme. Ela é composta de células impermeáveis, mas dotadas de estrias, que permitem a passagem da água através dessa camada. O cilindro vascular, ele é composto de xilema e floema e do periciclo, que é a camada mais externa do cilindro vascular, a partir do qual se originam raízes laterais. A medula das monocotiledôneas é a região de tecido fundamental delimitada por tecido vascular. Então, aqui nós temos o xilema e o floema dentro dessa região. Tipos de raízes. Então, normalmente as raízes elas possuem um crescimento contínuo e seguem por caminhos que oferecem menor resistência ao seu crescimento. No reino das plantas, existem dois tipos de sistemas de raízes. Então, nós temos o sistema de raiz fasciculado e o pivotante. Então, nas raízes fasciculadas, a raiz primária ela é progressivamente substituída por numerosas raízes finas, com aproximadamente o mesmo diâmetro ao longo do seu comprimento. Essas raízes são formadas a partir do caule da planta e chamadas de raízes adventícias. O sistema radicular fasciculado ele é caracterizado de monocotiledôneas, como a gente viu naquele quadro no início da aula. As plantas com raízes fasciculadas são comumente utilizadas na cobertura do solo em razão à sua capacidade de adesão às partículas que o compõem, reduzindo os efeitos da erosão. Nas raízes pivotantes, a raiz primária pivotante ela é mantida e cresce verticalmente, que é essa daqui. Ela é bastante desenvolvida e pode atuar como órgão de reserva de nutrientes. As raízes laterais, que são essas ramificações, elas possuem um menor diâmetro e ramificam-se a partir da raiz pivotante. Esse sistema ele é característico de gimnospermas e eudicotiledôneas e tem maior capacidade de penetração no solo. Então, existem plantas que elas possuem raízes pivotantes que podem atingir 50 metros de profundidade e alcançar a água subterrânea. Então, nesse sistema aqui de raiz, a raiz principal ela pode apresentar o crescimento secundário. Além da fixação e absorção de substância, as raízes elas podem desempenhar outras funções na planta. Quanto ao seu habitat, as raízes elas podem ser aéreas, subterrâneas ou aquáticas, desenvolvendo-se acima ou abaixo do solo, no interior de corpos d'água. Então, aqui a gente tem as raízes subterrâneas. Algumas raízes subterrâneas elas são chamadas de tuberosas, que são raízes que fazem o armazenamento de substâncias. E elas vão se apresentar mais espessas do que as outras e pouco ramificadas, com abundância de parênquima de reserva rico em amido. Este tipo de raiz ele é importante durante os períodos de dormência da planta ou para a rebrota daquelas que tiveram suas partes aéreas completamente podadas. Então, alguns exemplos dessas de plantas que possuem esse tipo de raiz tuberosas, por exemplo, a batata doce, a mandioca, a batata, o nabo, entre outras. Então, como nós já vimos, a dormência ela é um período em que a planta ela fica inativa ou ela reduz o seu metabolismo. As raízes aquáticas são aquelas que se formam em plantas aquáticas que vai fixar ao solo ou não. A planta Vitória Régia, por exemplo, ela possui as raízes fixadas ao substrato lodoso, enquanto a água-pé ela não apresenta raízes fixadas no substrato. As espécies flutuantes elas apresentam abundância de aerênquima, que é aquele tecido que nós vimos formado pelo meristema fundamental, o qual
esse aerênquima ele vai auxiliar na flutuação e na respiração da planta. Já as raízes aéreas mantêm o contato com o ar atmosférico, ou seja, elas se desenvolvem acima do nível do solo. Essas raízes elas podem ser adventícias, ou seja, elas podem originar-se de outras estruturas vegetais, principalmente do caule e não da radícula do embrião ou da própria raiz. As raízes aéreas, elas executam diferentes funções. Algumas raízes adventícias, elas também podem se originar a partir das folhas, como nas plantas suculentas. Então, aqui a gente tem, né, uma imagem das raízes aéreas. Então, as raízes escora são as raízes aéreas adventícias, que elas são formadas a partir do caule, o que auxiliam na sustentação dessa planta no solo, que são solos rasos ou pantanosos. Quando atingem o solo, essas raízes se ramificam e também participam da absorção de água e nutrientes. Austórios, ou raízes sugadoras, são um tipo de raiz aérea encontrada em plantas parasitas. Então, essas raízes, elas penetram nos tecidos das plantas hospedeiras e absorvem a água e sais minerais ou os produtos da fotossíntese. Então, aqui a gente tem uma imagem de um corte do cipó-chumbo, da raiz do cipó-chumbo. Essa raiz, ela penetra aqui, né, nos tecidos da planta hospedeira. Então, aqui a gente tem o tecido da planta hospedeira e aqui a raiz adentrando aqui nos tecidos da planta hospedeira, para fazer a absorção dos nutrientes da planta hospedeira. As raízes grampiformes são raízes adventícias aéreas encontradas em vários grupos de epífitas, como as orquídeas e as bromélias, e de trepadeiras. Então, as plantas epífitas, elas não são plantas parasitas, elas apenas vivem acima de outra planta. Então, ela não chega a perfurar, né, o tecido da planta hospedeira, ela só fica ali acima da planta, servindo de apoio. Então, elas fixam o vegetal no substrato ou no suporte, que pode ser uma planta ou não. A absorção de nutrientes é realizada pelas raízes alimentadoras. Assim como outros órgãos da planta, as raízes elas realizam as trocas gasosas com o ambiente externo. As plantas que crescem em solos encharcados, elas vão possuir as raízes aéreas que se desenvolvem acima do solo. Então, essas raízes elas são chamadas também de pneumatóforos, ou raízes de aeração, e são responsáveis pela fixação da planta no solo e por mover a aeração adequada nos tecidos radiculares. Então, aqui a gente tem, né, as raízes pneumatóforos. Então, essa foto é de um mangue. Então, essa raiz, ela auxilia na respiração dessa planta. Então, se não fosse essa raiz ficar acima do solo, essa planta, ela iria sofrer ali afogamento. Pelo fato aqui desse ambiente ser um ambiente úmido. Vamos falar agora sobre as plantas parasitas que possuem raízes sugadoras. Em termos de nutrição, a quase totalidade das angiospermas é autotrófica. Então, autotróficas são aquelas plantas que fazem a fotossíntese. No entanto, algumas espécies do reino das plantas, elas são chamadas de plantas parasitas e são total ou parcialmente dependentes de outras plantas para obter seus nutrientes. Então, essas plantas parasitas, elas vivem sobre outras chamadas de hospedeiras. E delas, essas plantas vão absorver a água e nutrientes ou compostos orgânicos produzidos da fotossíntese da hospedeira. As plantas parasitas, como a erva de passarinho, por exemplo, elas absorvem apenas a água e substâncias inorgânicas das plantas hospedeiras e são chamadas de hemiparasitas. Elas vão ter clorofila e capacidade de realizar a fotossíntese em pelo menos parte de seu ciclo de vida. Então, aqui a gente tem, né, a imagem dessa erva de passarinho, que é uma planta parasita. Então, a erva de passarinho consegue adentrar com a sua raiz sugadora, ela consegue atravessar o tecido da planta hospedeira e absorver os nutrientes da planta hospedeira.
Já as plantas holoparasitas, como a Rafflesia, por exemplo, essa planta aqui, são plantas que não possuem a clorofila e, portanto, essa planta aqui ela não realiza a fotossíntese. Então, para ela sobreviver, ela precisa absorver compostos orgânicos de que necessitam de uma planta hospedeira. Então, essa planta aqui, ela é muito interessante porque a flor dela pode atingir 1 metro de diâmetro. Nas plantas parasitas, as folhas geralmente elas são reduzidas ou serão modificadas, tanto nas hemiparasitas quanto nas holoparasitas. E elas apresentam austórios, que são aquelas raízes diferenciadas, que são raízes sugadoras, que vão adentrar o tecido ali da planta hospedeira, para absorver a substância de que necessitam da planta hospedeira. Bom, nós vimos que as plantas, elas possuem diferentes tipos de raízes, né? Tanto para a fixação da planta no solo e absorção de nutrientes. Também vimos que tem plantas que possuem as raízes que acumulam reserva de amido, como as batatas. Também vimos que existem plantas que possuem raízes especializadas no parasitismo, plantas que têm raízes que fazem a fixação dela em outra planta ou em outro substrato, né? Que não são parasitas. Também vimos que existem plantas que possuem as raízes aéreas, que normalmente são plantas de locais úmidos, e para fazer a fixação e a respiração da planta, as raízes são aéreas. E também vimos que existem plantas aquáticas que possuem as raízes para fixação, né, no substrato, ou que possuem ali a raiz, mas que não faz a fixação. Vocês deverão iniciar as resoluções das atividades 5, 6, 7, 8 e 9 da página 118 do livro didático. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato pela plataforma Classroom ou no WhatsApp com o professor. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre a morfologia das plantas. Até a próxima aula!